Mas agora nossos ouvidos vão acolher, nosso coração vai acolher a revelação da palavra. Profetiza, filho do homem, profetiza. Tiago 1:2. Vamos mergulhar na palavra. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o serdes submetidos a múltiplas provas, pois sabeis que, ao ser provada, a fé produz paciência, a paciência torna a obra perfeita, e assim sereis perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, existe uma coisa que nos chama a atenção, para que a gente possa contextualizar. Antes de Jesus escolher os 12 apóstolos, Jesus orou primeiro. Nós podemos dizer que Jesus escolheu cada um dos 12 consciente, inclusive Judas. Verdade. E eu sempre me perguntei por que nos 3 anos da vida pública de Jesus, tudo que ele foi fazer, de uma forma diferente, ele só levou 3 dos 12, que foi Pedro, Tiago, que é o dono dessa carta, e João. Então, na transfiguração no Monte Tabor, nas 2 multiplicações de pães e peixes, na cura da sogra de Pedro, na ressurreição de Tabita, filha do sacerdote Jairo, na ressurreição de Lázaro, enfim, nos principais acontecimentos da Bíblia, dos 12, só 3 estavam com ele, que era Pedro, Tiago e João, que eram 2 irmãos. E depois do Pentecostes nós vamos entender por quê. Pedro, chefe da igreja. João, o último a morrer. Ele morre 63 anos depois do Pentecostes, lá na ilha de Patmos. E Tiago, segundo a igreja, foi o primeiro dos 12 a morrer. Então Jesus fica 3 anos caminhando no seu ministério, dando uma atenção especial a 3 dos 12. O primeiro que ia morrer, o último que ia morrer e o chefe fundador da sua igreja. Então esse menino que está escrevendo essa carta, ele morreu apedrejado na Acaia, depois de pregar o evangelho, lá pelo ano 65, 67. E segundo os escritos, faltava talvez aí 2, 3 meses para sua morte. Ele não sabia disso, mas ele escreve essa carta dizendo que para uma pessoa ser perfeita, para uma pessoa ser íntegra, para que ela não tenha nenhuma deficiência, ela precisa ter paciência. E para ter paciência, a fé dela tem que ser provada. Então veja que quem está falando é alguém com conhecimento de causa, que conviveu com o mestre. Conviveu de forma especial no sentido de Sim. Todo mundo que conviveu é especial com ele, né? Mas assim, os 3 estavam com ele o tempo inteiro nos 3 anos. E ele vai ser o primeiro a derramar o sangue do colégio dos 12. E eles, talvez o coração sentindo o seu martírio, ele diz: vocês querem ficar bons? Precisa sofrer, para que a paciência produza essa bondade no coração de vocês. E eu fiz questão aqui de anotar o que eu penso sobre paciência. Primeira coisa que eu penso, a paciência você toma posse hoje. Os olhos estão aqui hoje, mas sem ansiedade. Você não deixa para tomar posse quando o fato acontecer. Talvez o milagre, a vitória, a porta que vai abrir, aquilo que Deus falou vai acontecer daqui 5 anos. Mas nós não vamos tomar posse daqui 5 anos. A paciência é tomar posse hoje, é viver o que vai acontecer daqui 5 anos já hoje, mas sem ansiedade, sem desespero. O coração já sente hoje, o coração entende hoje, embora nós vamos tocar amanhã. Exatamente. E isso dói, porque aqui nós vamos lidar com uma palavra chamada tempo de Deus, né? Outro dia eu orava por uma pessoa e ela dizendo: Deus já me revelou
do meu José, do meu casamento, eu tomo posse, mas não tem José nenhum aparecendo. Mas o coração está edificado. Toma posse hoje, entende hoje, sem ansiedade, sem desespero, um dia de cada vez, bem vivido. Não vê, mas já tem. Já está. Não vê, mas já tem. E o ensinamento de Tiago passa por isso. Você quer ficar bom? Você quer ter equilíbrio? Não ser uma pessoa ansiosa, imediatista, desequilibrada. Se você quer... Gente, eu vou ler de novo, é perfeito. Para que você seja perfeito e íntegro, e que não haja nenhuma deficiência, para que seja tudo certo, você precisa ser provado para paciência e produzindo isso que você precisa. Então veja bem, você toma posse hoje, e quando acontecer, é só consumação de algo que dentro de você já existia. Maravilhoso isso, né? Você falando isso, eu me lembrei de um cristão chamado John Blanchard. John Blanchard, ele diz assim: para o cristão, o mundo não é uma cadeira de balanço, é uma arena. E eu acho que essa frase desse homem, para o cristão, este mundo não é uma cadeira de balanço, é uma arena, denota exatamente isso de Moisés, porque nós precisamos, enquanto homens e mulheres de Deus, homens de fé professada, fé cristã, amadurecer na fé e entender que essa prova, essas múltiplas provas, é que vai produzir o homem perfeito, a mulher perfeita. Então, se nós não queremos contato com o sofrimento, o cristianismo não é o nosso lugar. Sim. Né? Se nós não queremos contato com a tribulação, com a perseguição, né, com a contenda, com o improvável, então o cristianismo não é a nossa religião. Sim. Porque é olhar aquilo que Moisés fala aqui, é exatamente preparando esses 3 homens para o martírio, para a glória, mas lembrando, o mestre, o servo não é maior que o seu mestre. Sim. Fizeram comigo, vão acontecer com vocês. Zombaram de mim, vão zombar de vocês. Apedrejaram de mim, vão apedrejar vocês. E assim a gente vai crescendo na fé. Um processo de lapidação. De lapidação. De lapidação. Agora eu vou embananar a sua cabeça. Olha o que eu notei. A primeira coisa, você toma posse hoje sem ansiedade. E a segunda coisa, mas os olhos estão no futuro. Veja bem, se está no meu coração que amanhã algo vai acontecer, o meu coração está lá, a visão está lá, mas o pé está no chão hoje. Exato. Então eu vivo hoje sem ansiedade, sem desespero, equilibrado, tomando posse hoje com os olhos no futuro. A fé é a certeza daquilo que ainda não se vê. E esse processo em viver um dia bem vivido, de cada vez, fazendo o que Deus quer hoje, tomando posse do que vai ser amanhã, com os olhos amanhã. Agora, se a gente inverter isso, aí dá problema. Eu vejo lá os meninos da minha clínica de recuperação. Eles vão para ficar 9 meses. Aí com 20 dias, dá uma firmada, engorda um pouquinho, já falo, não, porque aqui é maravilhoso. Quando eu sair daqui 9 meses, eu vou trabalhar. Eu falo, pera, você só tem 20 dias, 9 meses está longe. Não vai pensar depois que formar. Vamos formar primeiro. E os meninos que são muito agitados, eles não conseguem entender que a visão está depois do diploma, mas eu preciso tomar posse hoje e recuperar até chegar no diploma. Então eles não conseguem nem chegar no diploma. Eles vão embora no meio do caminho. E aí ele joga o processo do hoje e do amanhã inteiro fora e volta para trás. Então você toma posse hoje e coloca os olhos na manhã. E aí tudo que vai acontecendo, vai passando um problema, você vai dizer, não, eu já tomei posse, estou sofrendo, vou chorar, mas meus olhos estão na vitória. E não foi isso que Jesus falou. Jesus falou que aonde está o seu tesouro, lá está o seu coração. Então se o seu coração está lá na vitória, na promessa, lá no futuro, se o seu coração está lá, se o seu tesouro está lá, então você vai recebendo esse alimento, de viver um dia de cada vez, de tomando posse hoje, de passando por tudo que tem que passar hoje. Por quê? Porque o resultado final está onde está o seu tesouro. Então esse processo de hoje eu já concebo dentro de mim o milagre, aleluia, ponto.
Então eu vou trabalhar e trabalhar todo dia, toda hora, dentro disso. E qualquer coisa que acontecer para me desanimar, você vai dizer: não, eu tomei posse hoje, mas isso não me desanima, porque os meus olhos estão lá no dia onde eu vou tocar. Exato. E essa experiência, ela se dá por uma maturidade de fé e uma maturidade humana. Sim. Porque nós somos uma composição espiritual e natural, né? Então o corpo, ele sofre e o espírito, ele é aprimorado. Sim. Então às vezes a gente vai para uma realidade de encontro com o Senhor só na busca do imediato. Sim. Mas o Deus que me cura hoje da minha pele não isenta o meu pé de amanhã sofrer um acidente. Sim. Então isso é exercitar a maturidade. Deus me cura hoje, amanhã chega uma outra coisa. Então é sempre doença? Não, mas é preciso entender que nós estamos vivendo um tempo, né, Moisés, que a igreja precisa amadurecer. Sim. E cada vez mais me preocupa as pessoas que estão caminhando na igreja, vivendo só de sentimento, né? E a gente vê isso nos eventos de avivamento. Sim. Às vezes a pessoa aplaude, grita, dá glória a Deus, aleluia, uhul! Mas na primeira dificuldade que acontece, parece que aquele avivamento ele vai embora, né? Era só um sentimento, era só um fogo, mas não tinha consistência, né? E eu sempre digo que esse fogo, ele não é de cima para dentro, ele é de dentro para fora. O avivamento é uma maturidade espiritual, né? Sim. O pau tá quebrando, tá tudo dando errado, o ciclo tá pegando fogo, mas ele tá sóbrio. É isso, né? Aí, não é isso? E então, olha o que ele está dizendo. Nós vamos ser submetidos a múltiplas provas, né? Hoje você supera um problema físico, amanhã vem um financeiro, consegue resolver o financeiro, acontece um problema espiritual, vem uma aridez, supera a aridez, acontece um problema lá na igreja, supera o problema na igreja, acontece um problema na família. Então tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, e quando você tem esse processo de maturidade, a paciência vai forjando você, vai calejando o lombo. Como diz o Padre Jonas, vai dando couro grosso, né? Couro grosso. E isso vai fazer de você o que diz São Tiago: perfeito, íntegro, sem nenhuma deficiência. Fantástico. E você vê a riqueza que traz, né, essa palavra, apenas e tão somente 2 versículos. 2 versículos. Aí a gente consegue compreender, né, meu irmão, a dimensão do alcance, da penetração da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Nós somos homens constituídos para promover a fé. E diante disso que Moisés falou, me veio ao coração essa realidade que às vezes acontece. O demônio, ele não respeita território. Se você, por exemplo, presenciar um processo de manifestação diabólica em alguém, e tem lá Jesus Eucarístico exposto numa sala, e deixar ele sozinho lá com Jesus Eucarístico, mas Jesus está ali, Jesus é o Senhor, mas o demônio não respeita território. Deixa lá sozinho e fala assim: eu vou trancar a porta e deixa Jesus resolver quando você voltar lá não tem mais nada, né? O demônio não respeita território. E por conta desse respeito, às vezes a gente vai para um encontro, teve muita gente que está acompanhando a gente e esteve conosco no Kairos, Deus é Maior, o Moisés Rocha pregou. Você veio aqui, orou, clamou, suplicou, bateu palma, cantou, pulou, adorou, ouviu, anotou as instruções da pregação. Só que de repente, quando você chega em casa, vem uma notícia, uma paulada. Enquanto você esteve lá no encontro, sabe o que aconteceu? Nosso menino fez isso. Teu esposo estava fazendo tal coisa. Olha, eu recebi um telefonema que foi uma tragédia. E é nessa hora que as múltiplas provações visitam, para ver se você vai maturar para ser um homem perfeito. Sim. E nessa hora que tem que testificar aquilo que Deus já fez. Exato. O que me deixa triste é que a gente escuta a pregação, caminha, vai em retiro, vai em grupo, participa de programa, e quando a fé nos é provada, a gente esquece de tudo que absorveu e vai no sentimento. Vai no sentimento. Gente, nós somos seres humanos. Vamos chorar, vamos gritar,
vão perder noite de sono, mas isso não pode tirar a consistência. E eu acredito que é isso que Tiago quer nos ensinar, essa consistência de fé, que tudo está dando errado, está acontecendo, está confuso, você não tem explicação para o que está acontecendo, mas você está sereno, está equilibrado, está no lugar certo, igual Jó, né? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu carrego comigo, minha gente, uma certeza, no tempo que eu tenho aí militado no ministério missionário, que chega um tempo na vida que nós não podemos caminhar por aquilo que nós estamos vendo. Nós precisamos caminhar por aquilo que Deus um dia falou para nós. Porque quando eu entendo que aquilo que Ele falou, não tem ninguém acima dele que vai desdizer o que Ele falou, ou vai retirar o que Ele falou, não vai sobrepor o que Ele falou, então eu fico com aquela certeza, a certeza de que eu não estou tocando agora, como dizia Moisés, não estou tocando agora, eu estou sofrendo, eu estou perdendo, eu estou sendo mutilado, estão me detonando aqui, mas lá na frente Deus tem uma vitória para mim. Lá na frente tem uma porta escancarada dizendo: olha, parabéns, porque foste fiel, está aqui a coroa da tua vitória. Nós precisamos entender que tem momento que nós vamos caminhar sem a gente poder ver, mas por aquilo que a gente só ouviu. Já teve vezes que aconteceu isso com você, meu irmão? Muitas. E esses dias eu estava meditando, e Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo que há muitos que naufragaram na fé porque esqueceram das profecias. Então assim, eu tenho todas as minhas Bíblias, tudo que em cima da minha mesa, e aí quando bate aqueles momentos estranhos, eu consigo voltar lá nos escritos de 14 anos atrás, sim, 9 anos atrás, onde eu escrevi assim, a data, às vezes até enrugou, talvez eu chorei naquele dia, a lágrima pingou, e eu escrevi assim, ali. Eu tomei posse, amém, aleluia. E aí, existem coisas que Deus está fazendo na minha vida hoje, que eu não entendia na época, eu briguei com Deus, eu apelei, eu achei que Deus mentiu, que eu estava fora da unção, que eu não tirei a palavra direito, e hoje ela está acontecendo 11 anos depois, 12 anos depois. Que é uma da maior dificuldade da paciência, é que a gente não quer plantar para colher. Exato. Você não planta milho hoje e colhe amanhã, é um processo de... E a galera tá chegando agora, e elas querem chegar tomando posse e vendo tudo aquilo que, eu posso dizer assim, aquilo que eu estou vivendo hoje, mas o que eu estou colhendo hoje como homem de Deus, eu estou 20 anos plantando. E às vezes a pessoa tem um ano de caminhada e já fala, ó, eu estou frequentando 6 vezes aqui já o Mar de Deus, e a vitória não acontece. Quantos anos você está no Mar de Deus? Já são 5 anos. E tem vitória que ainda não aconteceu. A pessoa veio 6 vezes e ela quer sentar na janela. Exato. Então, glória a Deus. Paciência. Paciência. Às vezes a gente vai num evento de cura e libertação e a nossa cura não acontece naquele dia. Por quê? Porque teve gente que plantou para aquele dia ser o dia da colheita. Exato. Ali você toma posse, toma consciência e começa a plantar para colher num próximo retiro, num próximo ano. É o processo da justiça de Deus, velho. Sem dúvida. E esse processo todo se dá, Moisés, e aí Moisés falou essa questão das lembranças, do contato, da solidão com Deus, onde você realmente vai e medita e você para ouvir Deus e ver Deus se movimentar. Eu mostrei aqui, até mostro para vocês, um escrito que Deus me deu em 2011, estava partilhando com Moisés antes do programa começar. A Beata Helena Guerra, apóstola do Espírito, ela vai dizer que dos 7 dons do Espírito, o mais importante é o 8º, escrever. Opa, caiu aqui, tá ao vivo. Escrever. Porque quem não escreve a sua história, depois não vai ter história para contar. Sabe aquele tempo que você ia no colégio e não queria estudar, dava uma de malandro e falava assim, estudou? Não, tá tudo aqui. Não tem como tudo caber aqui na cachola. Nós precisamos ter a humildade de escrever, né, o que Deus falou, o que Deus sentenciou, o que Deus profetizou, e depois voltar lá, né, para dizer, olha, Deus falou isso para mim. Nossa, até tinha esquecido. Isso é importante para exercitar uma fé madura, porque guardar tudo na cabeça, no coração, a gente não consegue. E há um tempo atrás nós vivemos uma situação na comunidade, nós estávamos numa intercessão,
E Deus disse para nós que hoje, quando a gente prega, canta, ora, faz o retiro, a gente consegue ver imediato o fruto. Mas Deus nos falava naquela intercessão que era para a gente guardar os frutos em celeiros, porque chegaria um tempo em que a gente não ia ver os frutos, mas a gente tinha que nos alegrar pelos frutos que estavam guardados. Então hoje, acaba um retiro, uma pessoa te dá um abraço chorando, agradece dizendo: você salvou a minha vida. Então a gente vê o fruto. E quando chegar o momento em que nós vamos pregar, ser ridicularizado, ninguém vai dar atenção, vai parecer que a gente fez papel de idiota, nós vamos cair na fé? Não, o processo de maturidade é esse. Vai chegar o tempo que nós não vamos ver, e você dizia, nós não vamos caminhar pela visão, mas pela fé. Então nós precisamos guardar os frutos no celeiro. Às vezes a pessoa vive 10 anos de casado, talvez não perfeito, mas vive. Aí de 6 meses para cá não está bem, a pessoa vai e joga tudo por água abaixo e fala: vamos separar porque eu nunca vivi bem. Não, viveu 10 anos bem. Acho que não foi perfeito, mas viveu. Então a pessoa, por causa de 6 meses para cá, ela joga tudo por alto. A pessoa que ficou 15 anos no ministério, aí nesse momento ela está perseguida, ela vai decidir que não vai servir mais nada, que vai ficar quieto, que vai parar por um tempo, ela joga toda uma história. Então o processo de maturidade, de paciência é isso, há momentos que você não vê, não sente, não entende, mas você está com um celeiro cheio de frutos para ir se alimentando daqueles frutos maduros no tempo em que não há colheita. Glória a Deus. Maravilhoso. Maravilhoso, tá vendo? É assim, irmão. Eu tenho vivido essa experiência com os irmãos da Sala do Cenáculo, até você, com alguns irmãos aqui que estão partilhando, é a primeira vez. Nós queremos, na Sala do Cenáculo é uma proposta muito direta, promover a vida do Espírito na sua vida. Nós vamos completar, Moisés, agora em agosto, um ano de programa. Um ano de programa. A Web Rádio Mãe dos Aflitos nasceu no início da Quaresma de São Miguel do ano passado. Sim. E nós temos vivido uma experiência assim de irmãos que têm se somado conosco, rezado conosco, não por causa de audiência, eu estou falando de intimidade, de pessoas que querem experiência com Deus. Uns dias atrás, uma irmã do Rio de Janeiro partilhava comigo, né? Olha, eu estava sem crédito no celular, porque ela acompanha pelo aplicativo da Web Rádio Mãe dos Aflitos, e eu acabei até colocando dinheiro ali, porque para mim é importante eu acompanhar na Sala do Cenáculo, rezar, experimentar pessoas que já foram abençoadas, transformadas, avivadas, curadas. Mas nós queremos promover essa experiência de maturidade da fé, essa experiência que vai te levar para o sofrimento, mas no sofrimento você vai saber o que você vai precisar fazer. Sim. A grande graça é essa. Se você conversar com Moisés, você fala: nossa, que legal, você vai pregar aqui, você vai pregar ali, você vai aqui, você vai ali, o povo gosta, o povo compra teus produtos, o povo gosta das tuas pregações. Mas existe uma história de sofrimento, existe uma história que dói, Sim. dói, né? Porque nós não somos homens do palco somente, somos homens também do secreto. Sim. E no secreto é onde ninguém vai ver o que a gente está vivendo, ninguém vai saber, só os mais íntimos vão saber e se solidarizar conosco. Porque também, se a gente usa o microfone só para: olha, então, aconteceu isso comigo, fizeram isso comigo, a gente não cresce na fé. Sim. A gente vive uma fé muito infantilizada. E a gente não pode se iludir também, Evandro, não podemos, porque aplaudo, avivamento, glória a Deus, e fogo, aleluia, uhul. Mas quando a gente volta para casa, existe um outro universo, né? Eu não sou iludido com essas coisas. Às vezes você prega, a pessoa quer juntar as malas e ir embora com você. Eu disse: uma coisa é eu pregar, outra coisa é o dia a dia de uma vida entregue a Deus. Vem comer 1 quilo de sal comigo. É outras coisas. Então a gente não pode se iludir, né? Eu recebo e-mail de pessoas dizendo: e aí, profeta, indica uns livros eu pregar no mundo inteiro. Gente, claro, é missão, é chamada, mas a gente não pode se iludir, porque não é isso que alimenta a gente. O que me alimenta não é ter agenda cheia e pregar para muita gente. O que me alimenta é quando eu volto para casa e eu vou viver coisas do dia a dia que talvez eu não consiga nem contar no microfone. Então é um pouco ilusório. Ministério pode ser ilusão às vezes. Pode. Se você não souber entrar nesse processo de maturidade,
quantos conhecemos aí nesses 20 anos de estrada, que eram homens e mulheres de Deus que acabaram perdendo o foco, por isso, porque é ilusão, gente, microfone, púlpito, porque a gente precisa entender o que tem por trás disso. Então, a maturidade fazer uma violência para nossa inteligência, né? Sim. Pô, 150 mil reais em livro, mas vendendo um livro a 30 reais, 5 meses. São 6 mil livros. É mais fácil ir bater na porta de um grande empreendedor e falar, olha, ele tem até às vezes uma verba destinada para ações sociais, etc. Mas precisamos dar